pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Angélica e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 dicas com relação ao inglês e o mestrado. Eu recebi algumas dúvidas aí em alguns vídeos anteriores relacionado ao tema do inglês, né? Que inglês é esse que a gente precisa ter tanto para passar no processo seletivo quanto para cursar o mestrado no dia a dia. E respondendo essas dúvidas, eu resolvi fazer esse vídeo. Espero ajudar vocês com relação a esse tema. Se no final do vídeo você ficar ainda com alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu respondo com muito prazer. Se você ainda não é inscrito no meu canal, está vendo esse vídeo, eu peço que você se inscreva. Aqui a gente compartilha informações com relação ao mestrado, tanto sobre o processo seletivo em si, quanto o dia a dia do mestrado, né? Dúvidas aí com relação à rotina de um estudante de mestrado. Então vamos lá, são 3 dicas. A primeira dica se relaciona aí especificamente com o tipo de inglês que é requerido aí no dia a dia e também para fazer o processo seletivo, para passar na prova de inglês do processo seletivo, tá? É importante dizer para vocês que o inglês que é requerido tanto na prova do processo seletivo quanto geralmente no dia a dia do mestrado é um inglês diferente do inglês do cotidiano, do speaking que a gente está acostumado aí, que é o inglês comum do dia a dia, tá? No inglês do mestrado, tanto no processo seletivo quanto no dia a dia do mestrado, é um inglês mais focado em reading, que é o inglês focado aí na leitura. Por quê? Porque no momento da prova, você vai precisar ler e interpretar o texto, que vai estar em língua inglesa, e responder as perguntas. E no dia a dia do mestrado, basicamente, geralmente, o foco vai estar na leitura de artigos científicos. Pode ser que você precise também escrever textos na língua inglesa. Na minha experiência do mestrado em administração de empresas que eu fiz na Unicamp, na Faculdade de Ciências Aplicadas lá em Limeira, eu não fui obrigada, solicitada a escrever textos em língua inglesa. Porém, era facultado ao aluno escrever a sua dissertação ou em língua inglesa ou espanhol ou em português. E aí a minha opção foi escrever o texto em inglês. Porém, se o aluno quisesse escrever em inglês ou espanhol, ele era livre para escolher. Então, de forma geral, vai ser requerido de você a leitura, o foco em leitura, em reading dos textos na língua inglesa, tá? Então, o que a gente vai utilizar aí nesse sentido? A gente vai precisar mais do inglês instrumental, que é aquele método, né, de aprendizado que ele foca em acelerar a leitura e a interpretação de textos no idioma da língua inglesa. Então, eu queria dar uma primeira dica aí para vocês pesquisarem sobre o inglês instrumental, que é esse nível, que é esse método que vai fazer diferença aí no seu inglês, tá? Tanto para o processo seletivo quanto para o dia a dia do seu mestrado. Então já fica aí a primeira dica, pesquisem sobre o inglês instrumental, uma vez que esse inglês é diferente do inglês convencional, já que o inglês convencional foca aí nas 4 habilidades linguísticas, que é o speaking, o listening, o writing e o reading, enquanto que o inglês instrumental foca mais no reading. E aí a gente vai para a segunda dica, né? A segunda dica seria você focar em desenvolver 2 habilidades específicas, que são as habilidades de skimming e skinning. E o que seriam essas 2 estratégias aí de skinning e skimming? No skinning, você vai fazer, como o próprio nome já diz, um escaneamento do texto. Então, você vai percorrer os olhos pelo texto, pelo artigo, pelo texto que você precisa interpretar, enfim, e você vai procurar dentro do texto por palavras-chave. Então, essa estratégia ela é utilizada quando você tem lá, por exemplo, uma pergunta que você precisa responder e você identifica dentro dessa pergunta as palavras-chave e você vai percorrer o texto em busca de encontrar essas palavras que preencham, que respondam lá essa questão que você está procurando resolver. Então, você faz de uma forma bastante simples, o que você vai fazer é um escaneamento, né, com os olhos, procurando responder essa pergunta, por exemplo. Já na estratégia de skimming, o leitor vai procurar fazer uma leitura rápida do texto,
Para fazer isso, você vai precisar ter um pouco mais de compreensão sobre a organização do texto, sobre as estruturas de formação do texto, percepção de vocabulário, e também vai ter que ter já uma habilidade de interpretação um pouquinho mais desenvolvida. Mas se vocês pesquisarem sobre essas duas estratégias, vocês vão ver que a partir delas vocês vão conseguir otimizar o tempo de resposta aí de questões e também o tempo de leitura de artigos, tá? Em média, você vai conseguir melhorar aí a velocidade da sua leitura de 3 a 4 vezes do que levaria no tempo normal. Então, vale bastante a pena pesquisar sobre isso. E a terceira dica é: estudem a Academic Word List. Essa é uma lista com 570 palavras em língua inglesa que são as mais recorrentes dentro dos textos, dos artigos, do meio acadêmico, tá? Ela foi criada por um pesquisador chamado Avril Cox-Head. É um pesquisador de uma universidade da Nova Zelândia que estudou centenas de textos acadêmicos em língua inglesa e que procurou encontrar palavras que eram recorrentes, que eram comuns, apareciam em todos esses textos, esses artigos que ele estudou. E ele chegou nessa lista aí de 570 palavras, e se vocês se familiarizarem com essas palavras em língua inglesa, do meio acadêmico, vocês vão conseguir facilitar e antecipar-se aí aos textos que vocês vão acabar vendo no dia a dia do mestrado, tá bom? É importante falar que o objetivo principal aí do pesquisador foi facilitar a vida do estudante aí da universidade que tinha o inglês como uma segunda língua. Então, já foi um estudo que objetivava buscar a facilitar, ajudar o estudante a se antecipar, a se familiarizar com essas palavras que são comuns na maioria dos textos acadêmicos, tá bom? É importante falar que não são palavras específicas aí de uma área, não tem uma área específica, são palavras comuns a todo tipo de texto acadêmico aí, independente da área. Aproveitando só para complementar o quanto isso é relevante, falar um pouquinho para vocês sobre uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Oxford, que identificou que qualquer pessoa conseguiria interpretar, ler um texto em língua inglesa, metade de um texto, 50% de um texto em língua inglesa, se essa pessoa conhecesse pelo menos 100 palavras mais recorrentes aí da língua inglesa. Então, isso reforça essa compreensão de que se você aprender as palavras que são comuns, que são mais recorrentes nos textos acadêmicos em língua inglesa, você vai conseguir aí facilitar a sua capacidade de leitura, otimizar o seu tempo e melhorar a sua interpretação de qualquer texto, artigo acadêmico em língua inglesa. Então, recapitulando aí as dicas de hoje, primeiro, busquem aí informações sobre o inglês instrumental, como melhorar, técnicas, enfim, pesquisem aí sobre esse assunto. Depois pesquisem também sobre as estratégias de skinning e skimming para leitura de textos, duas abordagens para leitura de textos. E por fim, também busquem informações aí sobre a Academic Word List. Eu vou deixar o link aqui da Academic Word List para vocês, para quem quiser estudar essa lista mais a fundo. E se vocês estiverem interessados em um vídeo específico aí sobre como fazer o skinning e o skimming, vocês podem falar comigo aí no comentário que eu faço um vídeo só sobre isso. Se tiverem alguma dúvida, quiserem aprofundar sobre algo mais específico aí dentro desse tema do inglês, por favor, falem comigo aí também nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, acham que contribuiu de alguma forma para vocês aí, para o conhecimento sobre esse tema, por favor, deixe o seu like, se possível, se inscreva no canal. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!